Se não tiver gramática, não há entendimento. Porque a língua não pode ser simplesmente falada aleatoriamente. Tem que haver um código, não é? E inteligível, uma espécie de convenção que diga, olha, para que a gente codifique nossa conversa aqui, esses sinais aqui, padronizados, sempre vão querer dizer isso. E esses outros sinais aqui vão querer dizer aquilo. Isso já está desde a linguagem rupestre, a cultura das cavernas, para especificar uma história. Aí a pessoa que vai ler aquilo ali entender, né? Então, se não houver um padrão que codifique o entendimento, não há como nenhuma língua sobreviver. Ela vai ser inútil. Vai ser um monte de sons sem nenhuma significância. Consequentemente, não vai servir para estabelecer, comunicação inteligível. Isso ocorre com todas as línguas naturais e também com o Esperanto. O Esperanto teve sua gramática pensada, elaborada e exemplificada pelo próprio Zamenhof, Luiz Lázaro Zamenhof, o médico polonês que era poliglota e que criou o Esperanto. Já o português, não. O português teve uma gramática que evoluiu na boca do povo, naturalmente, à vontade, sem controle rígido. Aí depois chegaram os entendidos, os gramáticos, que começaram a regular a língua e dizer, peraí povo, isso aqui não é assim não. Vamos botar ordem no galinheiro. E passaram a dizer o que era certo e o que era errado, para poder enquadrar o povo numa forma mais, vamos dizer assim, culta de se expressar. Nunca deu certo. Até hoje. Quer dizer, veja só, o nosso português, que tem 802 anos, ela tem há dois portugueses. Tem o português do povo, que é o chamado linguagem coloquial, a do dia a dia, informal, sem muito rigor nas suas estruturas gramaticais. E há o português culto, que é o dos livros, que é o dos ambientes acadêmicos, mais rebuscado, mais formal e com um rigorismo na observância das regras de gramática. Qual é o melhor? Na minha opinião, a do povo. Porque quem criou a língua foi o povo. Os gramáticos vieram depois e regularam. E passaram praticamente a criminalizar quem. Existem as expressões. Crime o quê? Delito de lesa ortografia. Sabia disso? A pessoa que escreve errado, ele está praticando aí um delito de lesa ortografia. Não dá em nada, não há pena.
mas ele perde oportunidades, às vezes, de ascensão social. É a pena que ele sofre de não passar num vestibular. Porque respeita-se o português comum, mas não para emprego que exige preparação intelectual. E isso é medido onde, qual é o portal, qual é a catraca pela qual quem quer um emprego nesse campo tem de passar concurso, vestibular, onde é cobrado não o português das ruas, mas o português culto. Já pensou? Aí pouca gente consegue ascensão por esse campo aí. Mas o Esperanto não. O criador do Esperanto, ele preferiu não inventar regras de gramática. Ela pegou as regras das línguas mais aperfeiçoadas do globo e adaptou-as para formar a gramática básica do Esperanto. Então, não é nada de novo na gramática do Esperanto. Tem um pouquinho ali do alemão, um pouquinho do francês, um pouquinho do italiano, né? Um pouquinho do inglês e, de um modo geral, das línguas latinas, inclusive o português. Ele era polonês, mas por incrível que pareça, há pouca influência das línguas eslavas no Esperanto. Ele era poliglota, mas reconheceu que as línguas latinas eram mais próprias para formar o Esperanto, cujas regras, em sua maioria, são oriundas daqui. As palavras também, a maioria, 70% das raízes vocabulares do Esperanto provém das línguas latinas, o que nos beneficia, não é isso? Poucas raízes vêm do russo, por exemplo, porque o russo era um manda-chuva, né? A Polônia, na época de Zamenhof, era dominada pela Rússia, mas não pegou quase nada da Rússia, do russo. Das línguas orientais, eu não sei de nenhuma contribuição. Das línguas africanas, também não sei de nenhuma. Mas já das línguas neolatinas, quase tudo. Quase tudo. Pelo menos eu acredito que 70% a 75%. Bom, é certo que o inglês também vai nessa esteira. Cerca de 70% das palavras em inglês vêm também do latim. Por incrível que pareça, a gente acha que não, que é uma língua germânica. Que germânica que nada! Aquilo pegou lá nas feiras, nas guerras, né, nas invasões, e trouxe tudo para o inglês. Aí fica parecendo que o inglês escrito parece, agora o inglês falado é um Deus nos acuda. Só Jesus na causa para a gente entender o que é aquilo ali. Mas, na prática é isso. Certo? Bom, dito essa introdução aí, não é? O resumo. A gramática do português começou espontânea e evoluiu naturalmente. Depois chegaram as gramáticas e regularam ela. A gramática do Esperanto nasceu já pronta, planejada pela mente brilhante de seu criador e se desenvolveu
a partir principalmente da mente do próprio Criador e do uso escrito dos contemporâneos dele. Foi a partir disso que o Esperanto se consolidou para uso em todos os quadrantes da Terra e em todas as épocas. E está aí até hoje. O mesmo Esperanto é a única língua da Terra que nunca sofreu reforma. Nunca sofreu reforma em sua estrutura. O Esperanto que é falado hoje é o mesmo falado no final do século XIX. Houve apenas o que? Evolução da lexicologia. Palavras novas foram se acrescentando, mas regras novas não. Se houve uma ou outra, mas não regras estruturais. Regras, assim, vamos dizer assim, de uso. O certo é que, em 1905, Zamenhof elaborou um frasário modelo com as frases que sintetizaram toda a gramática fundamental. E isso ele fechou num livro intitulado Fundamento de Esperanto. É um totem, ninguém mexe. Inclusive os intelectuais novidadeiros e criativos escrevem em Esperanto até hoje, sempre respeitam, sempre recorrem a esse livro, escrito em 1905, que virou um totem. É um modelo de uso do bom Esperanto, está ali naquele livro. Né? Outra vantagem é que o Zamenhof ele teve duplo papel. Ele foi o criador da língua, que foi lançada em 1887, através de uma brochura fina, né? E intitulado lá o Lua Libra, o primeiro livro. E ele foi também um tradutor incansável de obras clássicas da literatura, isso durante 30 anos. De modo que toda a obra dele, em vários e vários livros, compõem também um frasário exemplo, um frasário modelo para a gente seguir. Afinal, foi ele o dono, quer dizer, dono não, né? Porque ele mesmo nunca se achou dono do Esperanto, ele foi o criador, mas largou para o mundo, certo? Direitos autorais nenhum, domínio público. E ele traduziu, nesse processo de traduzir, ele foi, né, acrescentando formas de dizer, explorando várias formas de dizer, de modo que o Esperanto ficou uma língua riquíssima em nível de expressões e universais linguísticos desde o começo. Primeiras obras começaram a surgir ainda já no final de 1887, de gênios da literatura, como Leon Tolstói, Antônio Grabowski, né? Começaram a traduzir logo. E aí, o próprio Zamenhof, para calar a boca de alguns que diziam que o Esperanto era uma língua muito, muito fraca, para dizer nuances do pensamento humano, ao contrário, ele aí, para calar a boca desse pessoal, traduziu de Shakespeare, Hamlet,
uma obra dificílima de Shakespeare, e ele botou em esperanto. Quando o povo viu, ó, boca fio, ninguém disse mais nada. Essa língua serve para tudo mesmo. Quem é que ia dizer mais nada nessa altura? Calaram a boca. E passaram a respeitar o Esperanto como uma língua efetivamente rica. Podemos dizer que o português segue a mesma esteira. O português hoje é uma das línguas mais ricas, se não a mais rica do planeta em nível de expressões, em nível de capacidade de exprimir os pensamentos e sentimentos mais profundos do ser humano, graças a contribuições eternas, não é? do próprio Padre Vieira, o gigante da expressão idiomática, e também de Padre Manuel da Nóbrega. Aquelas cartas dele, aquelas cartas dele eram um primor. Basta dizer que esses jesuítas, eles elaboraram, burilaram, limaram o português para transformá-lo efetivamente em uma língua de escola. De certa forma, isso prejudicou um pouco o povão e criou um hiato de entendimento. Mas, em compensação, para quem queria se expressar poeticamente, literariamente, passou a ser a língua perfeita. Certo? Bom, existe uma correspondência entre o Esperanto e o português, principalmente na estrutura da gramática, na sua essencialidade, naquilo que é mais útil no dia a dia. Isso quando vocês futuramente, quer dizer, vocês, só Maria, começar a mergulhar no estudo, vão ver muita semelhança. Para nós brasileiros, para nós lusofônicos, eu gosto dessas palavras, nós lusofônicos, é um prazer estudar Esperanto, porque a gente se identifica, né, facilmente. Muito embora, apesar disso, dizem que o povo que mais fala bem o Esperanto é o povo chinês, cuja língua não tem nada a ver com o Esperanto na sua materialidade aparente, mas tem a ver na estrutura, na lógica interna. E o chinês também tem. É uma língua muito lógica internamente. Então, a semelhança do chinês com o Esperanto é por baixo do tapete. Porque língua não é só aparência. Existem subsolos na língua. E a gente cá, muitas vezes, não percebe. Mas a língua tem camadas. Existem as entrelinhas. E os chineses se identificam. E eles falam fluentemente, sem precisar muito esforço. Também, depois de ter aprendido chinês, aprende qualquer outra língua. Facilmente. Não é isso? Agora, do ponto de vista material, não. E o chinês, em primeiro lugar, se escreve na vertical. E o Esperanto na horizontal. Né? O Esperanto ele tem sílabas. São os ideogramas, não é isso, Josenil? Ideogramas. Já o Esperanto não, tem sílabas. Josenil? É isso mesmo. Os ideogramas. O Esperanto ele tem sílabas. Essas sílabas, não sílabas materialmente falando, né? Mas eu falo morfemas. O que é morfema? É a unidade mínima
de significado pode ser um afixo, pode ser uma terminação gramatical, uma desinência qualquer, mas desde que tenha significado, é um morfema. É a unidade mínima de compreensão que significa alguma coisa. Em português há também os seus morfemas. Se pode dividir as palavras também em seus morfemas. Porque em português tem também os afixos, as desinências, as terminações gramaticais, inclusive as verbais. Nisso vocês vão perceber outra maravilha da natureza ou da mente genial do seu Criador. Quando estudarem os verbos do Esperanto, né? Porque em português existem 4 terminações verbais, não é? Ar, er, ir, or, para formarem o infinitivo. Em Esperanto, para formar o infinitivo, só existe uma terminação. É a terminação i. E pronto. Já é um excelente facilitador. As conjugações são extremamente regulares no Esperanto. Aliás, todo verbo em Esperanto é regular. Não existe verbo irregular. Em português, por exemplo, o verbo ser. Eu sou, ó, sou. É uma palavra, né? Sou. És. É. Somos. Sois. São. 6 pessoas verbais, cada qual com sua palavra totalmente diferente. Essas pessoas em Esperanto vão ter exatamente a mesma palavra. Então fica em Esperanto, né? Mi, estas, eu sou, né? Vi, estas, li, estas, mi, estas, vi, estas, ele, estas. Aí vocês podem perguntar, peraí, rapaz, que é isso? E como é que a gente vai identificar de quem cada verbo desse aí está falando? Bom, vocês viram que em português eu não precisei dizer o pronome. Então você entende a quem se refere pela própria palavra, pelo próprio verbo. Para resolver essa questão em Esperanto, nós temos sempre que dizer ou nome ou pronome antes do verbo, para que fique claro a quem se está se referindo. Então, o estudo dos morfemas é muito lógico, mesmo porque em Esperanto existem afixos que têm sempre o mesmo significado. Sejam prefixos, sejam sufixos. Já em português, há uma gama enorme de significados para os afixos em grande parte. Aí já vai depender de contexto, de situação. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho de se memorizar. Em Esperanto não, é tranquilidade total.
Por ser uma língua lógica, não se admite dificuldade. Temos que facilitar a codificação do Esperanto para que fique claro para todo mundo, sejam intelectuais, sejam simples pessoas do povo. Não é isso? Aliás, o Esperanto, desde sua origem, foi feito para isso, para servir a todas as camadas sociais, e não só a classe dos eruditos. Qualquer pessoa pode aprender Esperanto. É uma língua fácil de ser aprendida, o que não quer dizer que a pessoa vai estudar pouco, já que é uma língua simples, mas riquíssima. É aí que entra a necessidade de estudarmos o Esperanto bastante profundamente para pegar todas as suas nuances de expressão, principalmente nos livros, para consolidar. Existe o curso básico que a gente estuda e que já dá para o gasto. Com 6 meses de estudo, a gente já pode sair por aí falando. Agora, não pode ficar só nisso. A consolidação do conhecimento, a ampliação do conhecimento, o domínio das regras de uso, cada vez mais, só se adquire na leitura. Temos de comer livro, como se diz vulgarmente, né? Temos de ser ratos de biblioteca. Inclusive para tirar o atraso. Porque a maioria de nós aprende Esperanto já grande, depois de já termos endurecido a moleira na língua de mamãe, a língua materna. Então o português está bem adiantado aí nessa corrida. Para o Esperanto emparelhar e chegar junto, a gente tem de estudar muito. Pelo menos, vamos dizer assim, na média, 2 anos de estudo diuturno, de leitura. Não é estudar gramática não, viu gente? Eu falo mais a literatura, porque o bojo da gramática do Esperanto é mais encontradiço na literatura, que é o uso da língua, né? As línguas nacionais existem, né? A parte culta, que está nos livros, e a parte informal e coloquial, que está na boca do povo. Em Esperanto, posso quase dizer que é o contrário. A língua de uso do Esperanto, a do dia a dia, está nos livros. Não existe Esperanto difícil, erudito, culto nos livros, não. Lá é o Esperanto simples, agora rico, com leques de exemplos e opções. É lá que a gente tem que aprender como falar. Como falar. O Esperanto nasceu no berço dos livros, não no berço da boca de seu criador. Zamenhof não nos deixou modelo de fala, mesmo porque não podia, né? Naquele tempo nem não havia ainda o fonógrafo, em 1887, né? Não se podia gravar naquele ano. Apesar de que já na virada do século há por aí circulando na internet rápidos exemplos da voz dele, mas não foi o foco, não foi o foco dele. O foco foi a escrita. Então, o Esperanto é primordialmente uma língua literária.
a primeiro fluir na inteligência eleitoral, entender bem o Esperanto escrito, para só depois se arvorar a sair falando. Aí você pergunta, mas espera aí, que rigor é esse? Deixe disso, o que é isso? Não, eu estou falando porque o Esperanto é uma língua universal. O mesmo Esperanto que é falado aqui é falado do outro lado do mundo. O mesmo Esperanto que foi falado nos anos 20 do século passado está sendo falado agora e vai ser falado daqui a 100 anos, sem mudanças. O que quer dizer isso em resumo? Que há uma responsabilidade de cada esperantista em se esforçar sempre para a preservação linguística. Já que o Esperanto não é só para a minha comunidade, ela é uma língua universal. Temos então que, no mesmo diapasão, estudá-lo sempre, praticá-lo sempre, de forma mais uniformizante possível. Daí a importância do livro, porque os livros são de um Esperanto universal. Escrever um livro, a pessoa, quem escreve, né, sempre busca seguir os modelos da literatura clássica de preferência, não é? Depois os livros dos grandes autores recentes, e os grandes autores recentes se baseiam quase 100% na literatura clássica, especialmente do tradutor Luiz Lázaro Zamenhof. Bom, para não dizer que não falei de flores, o próprio Zamenhof deu uns retoques pontuais nas formas de expressão. Com o tempo, né, foi traduzido por 30 anos de tradução diária, praticamente, e ele foi dando ali uma ajustada, ajustes finos, né? E que ficaram lá em suas obras. Ele não modificou o que já estava publicado, não, mas mostrou outras formas, vamos dizer assim, mais acertadas de expressão, daquela mesma nuance nas obras seguintes. E aí, como é que fica isso aí, rapaz? Como é que fica isso? Já que ele próprio não consertou, deixou lá para a posteridade. Podemos indicar, por exemplo, um livro escrito em 1895 pelo próprio Zamenhof, onde há formas que ele próprio desprezou depois e demonstrou isso em um livro de 1910, também traduzido por ele, mas com uma forma aperfeiçoada. E aí, como é que fica? Devemos ignorar o livro, um outro livro lá que ele escreveu em 1895? Não, porque não foram grandes mudanças que ele fez. Foram retoques finos. De modo que qualquer pessoa que lê um livro inicial, né, do século XIX, traduzido por ele, e usar uma expressão que ele botou lá, mesmo que o próprio Zamenhof tenha depois deixado de usar, está certo. Ninguém pode dizer que está errado, porque senão vira bagunça. Se todo mundo disser, ele próprio renegou, por que eu não vou renegar? Está errado? Não, não está errado. Você pode usar, né? Não há problema nenhum. Quer dizer, o cidadão está começando agora. Deram a ele de presente um livro com expressões, vamos dizer assim, não vou dizer erradas, né, mas arcaicas. Mas ele tem direito a usar. Ele tem direito a usar em nome da
preservação do Esperanto desde sua origem. Desde sua origem. O Esperanto é a única língua cuja evolução implica um constante retorno. Um constante retorno ao passado. Um constante retorno às obras iniciais. Um constante retorno ao fundamento de Esperanto. Se um dia houver uma reforma, talvez daqui a 500 anos, eu já vou estar velhinho, aí agora já foi. Aí agora poderá haver, quem sabe, uma pleiade de intelectuais renomados e respeitados que resolvam fazer uma reforma, né? Eu acho difícil, porque o Esperanto, ele já nasceu prevendo usos até de 300 anos adiante. Uma coisa é certa, ainda há regras esperantistas, ainda há regras do Esperanto que não foram descobertas. Vai ter esperantistas daqui a 100 anos usando regras que deveriam ter aparecido no começo. Porque terá tudo a ver com o Esperanto dos primeiros tempos. Não será reforma. Não será querer mudar, mas estender o significado para prestigiar os primeiros anos, a estrutura fundamental. Não é isso? Bom, gente, ainda vou falando dos morfemas. E a questão da tonicidade? Aí, no Esperanto é muito mais claro do que em português. Em português, as palavras podem ser com mais de uma sílaba, né? Oxítonas, quando a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Podem ser paroxítonas, quando a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. E podem ser proparoxítonas, quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Em Esperanto, toda palavra com mais de uma sílaba é paroxítona. Você pode até não saber o que significa aquela palavra, mas você nunca vai pronunciá-la como palavra oxítona, como no francês, porque no francês quase todas as palavras são oxítonas, né? Em Esperanto, não. Toda palavra é paroxítona. Em português, telégrafo, proparoxítona. Em Esperanto, telegrafo. Em português, geógrafo. Em Esperanto, geografo. Em português, biólogo. Em Esperanto, biólogo. Sempre assim. É sempre isso. Sempre paroxítona. Agora aí a questão vem. Como eu vou identificar qual é a tal da penúltima sílaba? Bom, em português a gente aprende isso pelo estudo mesmo, pela praxis diária do uso linguístico, ou porque a professora lá da segunda série ensinou, não é? Mas em Esperanto é mais fácil. É sempre ver onde é que está a penúltima vogal da palavra. Cada vogal forma uma sílaba em Esperanto, casada ou não com uma consoante. Quais são as vogais do Esperanto? A, E, I, O, U. Tem
também aquela semivogal Iô, que é o J, e Uô, que é o U com o braquia, um chapéu de cabeça para baixo. Mas ali não são vogais, são semivogais. Tanto o Iô, que é o J, quanto o O, estão sempre juntos de uma vogal, antes ou depois. E aí forma sílaba, porque tem uma vogal. Certo? Então são 5 vogais. É só identificar então, dentro de uma palavra, onde é que está a penúltima vogal, sozinha ou com uma consoante. E ali é que está a penúltima sílaba. Mostre-me onde está a penúltima vogal de qualquer palavra que eu direi onde que eu direi onde como é que se pronuncia essa palavra, já que ela sempre vai recair na penúltima sílaba. Então é um estudo que vocês, especialmente Maria Góes, nossa convidada de honra, está brilhantando aqui esse nosso conclave cognitivo, verá quando começar a estudar através de algum curso ou autodidaticamente, não sei, né? Vai ver isso aí na prática intelectiva, não é? Diária. É outra coisa também importante, viu, gente? Nos primeiros meses, o curso básico tem que ser estudado diariamente. Que é um processo de incubação cognitiva. Estamos enchendo o cérebro de informações. E isso não pode quebrar. Não pode quebrar a sequência. Tem que ser todo dia. Inclusive domingo na praia. Aí vocês podem dizer, peraí também, não é? Ninguém merece. Mas é sério, é sério. Todos os dias. Reservar aquela horinha básica para continuar o estudo. Aí sim, é uma aprendizagem assistida, planejada, organizada e regular, que vai gerar um bebê linguístico forte, robusto, bem nutrido, que já vai sair andando, não vai nem engatinhar. Porque quem estuda seriamente todo dia, nem balbucia. No dia que solta, solta de uma vez só. E aí vai embora, às vezes vai falar até demais. Alguém vai ter que dizer, pera aí, você está falando muito. Mas é por aí, porque teve uma boa base, ainda que passiva, né, de absorção de conteúdo, a partir de uma estrutura organizada. Como tudo na vida. Qualquer coisa que a gente se mete para estudar, para aprender, tem que ter esse método, essa persistência, essa diariedade, para poder atingir o objetivo com êxito, com segurança e com uma fluência, ainda que não seja uma fluência natural, uma fluência inconsciente, né? Mas a gente vai ter chance de elaborar frases sem dificuldade e já sair por aí dando show. Ok? Nós temos que estar atentos para essas coisas todas. Uma outra vantagem, comparando o português com o esperanto, né? No português, nós temos uma dificuldade do ponto de vista de significância de palavras. Às vezes uma palavra tem vários significados, o que às vezes dificulta o entendimento.
vai ter sempre que se explicar, ou vai estar sempre dentro de um contexto para se fazer autocompreensível. Não é assim, normalmente? Já em Esperanto não há esse problema, porque cada palavra só tem um significado. Aprendeu aquela palavra ali, só significa aquilo a vida toda. E não há essa coisa de mudar de sentido com o passar dos anos, como em português. Não há. Vai ser sempre eternamente aquilo ali. Aí, para poder a gente até dar especificidade de acordo com os contextos, as nuances de contexto, a gente agrega a palavra novos afixos para, vamos dizer assim, assimilar, filtrar, enriquecer o significado. Bota um prefixo, bota um sufixo, ou bota dois prefixos, dois sufixos, para derivar um significado não novo, mas mais específico, de acordo com cada momento, de acordo com cada contexto. Isso desde a origem e poderá ser mantido per secula seculorum. O Esperanto veio para ficar. Então temos que estar atentos com relação a essas bases, porque elas é que vão, a partir delas nós vamos voar. A partir delas nós vamos pisar na lua, inclusive no lado oculto. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Olá, Lucas! Seja bem-vindo! E aí, aprimorar sempre o conhecimento, buscando o uso com o estudo, para e passo, sempre, para poder se aprimorar e ser um usuário tanto do português quanto do Esperanto cada vez mais aprimorado, para que oportunidades surjam na nossa frente sempre. Né? Quanto ao português, por exemplo, eu costumo dizer que o ideal em português é sermos bilíngues. O que é ser bilíngue em português? É dominar os nossos dois portugueses. O português dos livros e dos ambientes acadêmicos e o português da feira. Porque o português da feira é tão rico quanto o português culto. Português popular diz as mesmas coisas com expressões diferentes, mas ambos atingem os mesmos objetivos. Ocorre, entretanto, que o português culto é que é o exigido nas escolas, nas universidades, no vestibular e nos concursos. Ou até para impressionar alguém, quem sabe. Já o português popular é o português extramuros, livre, né? Sem pretensões, só para comunicação corriqueira. E aí, como a gente se preparar para ascender socialmente, se a gente não domina a língua culta? Porque, na verdade, ninguém domina. Aqui entre nós, viu? Aqui entre nós. Ninguém sabe falar português. Isso está no livro Cartas ao Sadiq Mendes, de Essa de Queiroz. Não, perdão, o que ele disse foi o seguinte: ninguém sabe escrever. Ninguém sabe.
mas todo mundo tira onda. Né? Tem muitos aí intelectuais que são intelectuais não é porque dominam bem o português profundo, mas é porque tem prestígio. E prestígio não se adquire no conhecimento, se adquire no jogo, no jogo das influências, no charme, no carisma, na elegância, no bom terno. Agora chame para conversar mesmo ali, você vai ver que não é esse show todo. Mesmo porque aqui para nós, hoje em dia nem cai bem, sabe? Nem cai bem falar tão rebuscadamente, fica até pedante. O português hoje caiu muito no geral, mesmo nos ambientes cultos. Não é? As normas eruditas, o culteranismo que reinava no início do século, hoje está engavetado. Até os gramáticos de hoje toleram formas mais populares de expressão como certas. Porque com o passar dos anos, o povo começa a influenciar de novo, já que o povo foi desapropriado do que era seu, que é a língua antiga, ágrafa, falada pelo povo, que foi quem criou a língua, na espontaneidade das ruas. Aí de repente chegaram os graúdos e disseram, não, não é assim que se fala não, vai falar de hoje em dia que é assim, pá, pá, pá. Regularam a língua, só que isso um dia o povo toma de volta. Simplesmente porque não se adequa. Como ocorreu com o latim é uma língua culta. Mas quem é que seguia, quem é que falava latim culto? Por isso que ficou criado dois latins. O latim culto e a vulgata, a do povão. E foi a que prevaleceu, no final das contas, até sua extinção completa. Já o Esperanto não. O Esperanto nunca pretendeu ser língua culta. Ao contrário, ser língua popular. Os grandes exemplos de uso da boa gramática do Esperanto são tirados das falas do povo, da tradição popular, como o povo diz nas línguas. Tanto que você pode dominar o Esperanto mais na literatura, que é basicamente popular, do que nas gramáticas, nos compêndios gramaticais. Certo? Dá gosto ler um livro em Esperanto. Você se sente em casa. Não há nenhuma dificuldade. Não é? Tem um certo nível de fluência em Esperanto que a pessoa prefere falar em Esperanto do que em português. Fica mais fácil e mais claro e mais inteligível. Isso vocês vão adquirir com o passar dos anos. Desde que continuem ali, na tenência, dando aula, de preferência, porque quando a gente ensina, a gente triplica a capacidade de entendimento e de fluência. Na leitura diária, ler de preferência um livro a cada 2 meses, 6 livros por ano, não é? Os 2 primeiros anos, vocês têm que selecionar alguns livros indicáveis, recomendáveis para fortalecer o Esperanto nascente de vocês. E eu tenho já um PDF com os 7 livros mais. Os 7 livros que são recomendáveis para quem quer efetivamente dominar o Esperanto fortemente. Tenho esse PDF, quem quiser pode me cobrar, que eu mando com toda satisfação e prazer. Alguém de vocês tem alguma pergunta? Faltam 5 minutos e tal.
Eu não. Eu tenho. Pode falar. Posso falar? Sim, sim, sim. É o seguinte, primeiro eu queria os 7 livros básicos, né? Estou interessada. E a segunda coisa, o verbo lude, como eu diria? Porque se cada palavra, né, é uma palavra só, o lude tem brincar, jogar. Como que eu entendo isso aí? É porque Lude, no geral, dá essa ideia mesmo, né? De fazer alguma coisa que não é real, que foge da realidade. Porque uma coisa é a realidade, né? Que eu fare, uma coisa vive, né? Done, é o dia a dia. E outra coisa é Lude. Lude, quando a gente brinca, a gente, na verdade, está fazendo algo por prazer, para satisfazer, não interesses concretos da materialidade, mas para satisfazer nossa alma, o profundo. Daí vem luz nesse sentido. No Brincar, sentido geral, né? De brincar, brincar, jogar, né? jogar, Aham. interpretar no teatro, assim, uma peça de A teatro. Coisa que não é tocar, real. Né? Por exemplo, tá certo. jogar cartas, né? Jogar futebol, miludas, futebolas, violão. A gente está tocando um violão, miludas, Isso. perguntaram. Quer dizer, são sempre coisas fora da concretude chata da realidade. Né? Tá É bom. sempre nesse Uhum. sentido aí. Mas você está certa, viu? Você está certa. Parecem contextos totalmente diferentes, mas em sua essencialidade dá sempre essa ideia de brincar, divertir-se, Aham. né? Divertir-se. To Tá play, em certo. inglês a gente diz to Ah, play, né? Play quer dizer muita coisa, inclusive jogar, né? To play, jogar. Em Esperanto, aham. lude é jogar também, né? E por aí afora. Tem mais? Não, eu quero só os 7 livros. Você vai mandar como pra gente? Não, mande um e-mail. Pode dizer um pelo menos? Ah, Ah, lá nós temos o José primeiro livro é Nilton, La Fundamento de Esperanto. Esse é o primeiro livro. como? Fundamento de Esperanto. Sim. É o livro do próprio José Nilton, Zamenhof. E aí vai embora. Pronto? Ah, Pode falar, Ieda. Foi Ieda que falou? ele mesmo. É, eu mesmo que estou querendo falar. Boa noite a todos e a todas. Tenho muito que agradecer a você, essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos. E o que eu acho muito interessante, o que você falou aí é real. Porque eu mesmo me comunico com o mundo todo, até a parte que nós vamos na Antártida. E da mesma maneira que nós nos comunicamos aqui no Brasil, eles falam o mesmo idioma, o esperanto. E muitas vezes é assim, uns falam inglês, é o seu primeiro idioma, e o segundo é esperanto. E eu tenho aprendido muito com eles. Isso é muito importante que você passou. E tenho interesse também nos livros, para você me mandar pelo e-mail. Ah, Vez você já tem. ótimo, Obrigado, ótimo. Dan. Valeu. Bom, E o Benuninho? bom, a quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, tudo bem. Até a próxima. firmes e fortes. Obrigado a vocês aí pela presença, pelas intervenções. Ok. Estamos totalmente juntos. Mas sempre às quartas, né, professor? Será sempre às quartas, não é isso? Sim, sempre dia de quarta. 4 quartas-feiras, né? Isso. Exatamente. É. Tá bom para vocês? Tá ótimo, né? Acho que pelo horário, né? Um horário Não, tardio. já está aí presente? Não veio não. Tá ótimo. Da cor desrevido, porque lá não se fala, né, professor? Desrevido, né? Desrevido, principalmente, mas pode dizer de larevido também. Diz. De farto bone.
Balda. Desbaldam.